Simone, Neneca, muito boa noite também. Vamos dar início a essa nova conversas e pesquisas, é mais uma oportunidade da gente enaltecer essa semana, que é a Semana do Patrimônio, com esse tema tão bacana, né? Hoje, que foi o dia com várias lives no segmento do patrimônio, né? Mas eu vou puxar um pouquinho de assado para a nossa brasa, né? E a nossa brasa para o nosso assado, que cimento penteado, tem muita gente que nem sabe o que é isso, mas todo mundo fica encantado quando vê, né? Então, sem muitas palavras mais, não vou me estender muito. Neneca, é contigo agora. Dá início aí, eu vou ficar aqui só escutando. De vez em quando eu posso até participar e falar alguma coisa, mas os personagens principais hoje dessa nossa live do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda é tu, Neneca, e a senhora Simone aí mais uma vez, obrigado por participar, e já vi que aqueles seus livros ali eu já estou muito curioso para ver como que é. Já falei demais, vamos lá. Contigo, Neneca. Boa noite a todos, então. Primeiro, assim, quero agradecer o convite do Núcleo de Pesquisa, do qual eu faço parte, né? E que me convidou para ser mediadora nesse encontro, vamos dizer, né? E de uma semana tão importante que essa semana que nós vivemos, de intensos eventos ligados, encontros virtuais, mas não menos importantes do que sempre nessa semana representou, e me deram também como presente a liberdade de escolher a pessoa que eu gostaria de que compartilhasse, né, seu conhecimento sobre o assunto com a gente, né, com nós, com os bagienses. E aí, então, eu agradeço, Simone, prontamente tu aceitou o convite, e então essa noite, nós vamos fechar essa semana, nessa noite fria, né, de Bagé, mas sexta-feira, num dia tão bom, não é? Uma conversa descontraída, e como o Jaime falou, e começar, então, assim, o tempo é teu, o tempo é teu. Nós temos 40 minutos, talvez, para que tu possa compartilhar com a gente teus conhecimentos sobre o assunto, então, que é o cimento penteado, que na nossa cidade, sob o teu olhar, e então está contigo a palavra, Simone, tá? E depois a gente pode interagir, né? Mas... Boa noite a todos, boa noite, Neneca, muito obrigada pelo convite, o Núcleo também, né, estendo agradecimento ao Núcleo pelo convite, é um prazer sempre conversar com Bagé, sobre Bagé, né, porque eu tenho um carinho muito especial pela cidade, mesmo não tendo desenvolvido muitos projetos, assim, específicos, né, eu trabalhei no inventário em 2009, mas depois eu não tenho mais trabalhos desenvolvidos na cidade, mas é uma cidade que me encanta muito, assim. Eu tenho muito prazer em visitar, sempre que eu vou circular pelas cidades, porque eu acho que o patrimônio de Bagé é único. É isso que eu sempre falo, e eu procuro dizer que cada cidade tem um patrimônio único que tem que ser valorizado, porque todas as cidades são diferentes, as construções são diferentes, e a memória, a história e a identidade do lugar é única. É isso que a gente tem que valorizar no patrimônio. E essa acho que foi a motivação dessa série de manuais que eu fiz, porque, na verdade, hoje a gente vai tratar desse tema, que é o cimento penteado na cidade de Bagé, mas para contextualizar para vocês um pouquinho, assim, né, de como foi isso, como eu falei para vocês, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho com restauração e conservação do patrimônio histórico, em duas áreas distintas, em duas escalas distintas, que é a escala do urbano, que é a cidade, e a escala da arquitetura, que é a restauração dos prédios. Com a cidade, nós trabalhamos, então, na realização dos inventários, né, para escolher aquilo que vai fazer parte do inventário, que vai ser inventariado, que vai ser tombado. E nesse trabalho de fazer o inventário da cidade, quando a gente faz uma varredura, né, uma pesquisa grande, uma varredura na cidade, comecei a despertar para as características únicas de cada região.
né? E eu disse, mas que interessante, quando eu fui a Bagé para fazer o inventário, então com esse olhar mais específico, eu cheguei lá e fiquei encantada com o cimento penteado. E principalmente, que para mim é característica única, eu não conheço outra cidade como Bagé, o cimento penteado colorido, com tantas cores e com tanta diversidade de cores. Porque sempre que a gente fala em cimento penteado, a gente pensa num prédio cinza, né? Aqui em Pelotas, a maioria dos prédios em cimento penteado, ou todos os prédios, eles são com uma coloração cinza. E a parte colorida tem uma moldura da janela, uma pequena borda de cor. Mas em Jaguarão, em Bagé, perdão, em Bagé não. Esse multicolorido, né, essas multicores me encantam muito. E a diversidade e o grande número de edificações de cimento penteado. Tanto é que, no período da elaboração do inventário, me chamou muita atenção e a gente realizou até um mapa localizando todas as edificações desse cimento penteado, que para nós é uma característica que chama atenção muito forte da cidade de Bagé. Por isso que, quando desenvolvi um inventário, a gente seleciona aqueles prédios que vão ser preservados, que precisam ser conservados, que precisam ser restaurados. Como eu falei anteriormente, a gente trabalha escolhendo, né, fazendo uma pesquisa para indicar quais os prédios que devem ser preservados. E numa outra área de atuação, a gente elabora projetos de restauração, para dizer como que esse prédio vai ser restaurado. Mas nesses meus 20 anos de atuação, comecei a me deparar com um dilema que é o seguinte, a gente coloca ali, precisa restaurar? Eu digo, sim, precisa. Mas como se restaura? Como que eu restauro uma técnica antiga? Qual o procedimento adequado para restaurar? Quais são os materiais que eu vou utilizar? Porque é importante a gente saber, assim, quais os materiais que eram utilizados na sua originalidade e como esses materiais foram evoluindo com o passar dos anos e que tipo de material que eu tenho hoje para fazer a restauração. E outra coisa que sempre me preocupou muito também é a questão de formação de mão de obra. A gente precisa ensinar as pessoas, né, os trabalhadores da construção civil, a poder realizar esse tipo de intervenção. Porque não adianta, né, nós ficarmos, os arquitetos, né, nos escritórios, determinando, fazendo ótimos projetos, se nós não temos uma pessoa, né, uma equipe que vai executar esses projetos. Então, na verdade, é uma cadeia, né? Um inventário que trabalha com o urbano, com a escolha das edificações, a elaboração do projeto de restauração que determina como essa edificação precisa ser restaurada e depois a equipe de execução de mão de obra que vai ter o conhecimento sobre as técnicas antigas e vai poder fazer a intervenção de forma mais adequada. Então, a motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa e a elaboração dos manuais é essa, é tentar aliar um conhecimento, né? Nós temos várias pesquisas sobre as técnicas construtivas antigas, feitas pela academia, por vários pesquisadores, né? Várias pesquisas de muito fôlego, assim, grandes pesquisas. Mas o que acontece? Como eu disse, a ideia que eu estou tentando transmitir agora é passar um conhecimento para a ponta, ou seja, para aquela pessoa que vai operar literalmente, o trabalhador da construção civil ou um proprietário que mora numa casa de cimento penteado, para que ele possa entender como que ele pode manter o cimento penteado, como ele faz a conservação daquele material. Porque a gente entende assim, a conservação do material é a primeira e mais importante ação de preservação. Porque a partir do momento que a gente conserva, a gente vai restaurar. Porque a restauração é uma ação depois, quando já tem um problema muito grande que a gente precisa restaurar. Então, qual é a ideia deste manual? É passar conhecimento para que as pessoas possam conservar o cimento penteado, para não chegar no caso da restauração, porque quando chega no caso da restauração já é um processo bem mais complicado. Neneca, fica à vontade. Simone, então, assim, o que te chamou a atenção nessas edificações com cimento penteado não foi exatamente o número de edificações com esse tipo de revestimento, mas sim a tonalidade, né? Esse diferencial em relação a outros municípios. Isso mesmo. E vamos dizer assim, o tempo de vida desse revestimento, ele tem um tempo que ele vai permanecer íntegro, como é que tu vê essa... Porque a gente percebe também
que ao tentar preservar esses prédios, às vezes as pessoas se utilizam até de alguns revestimentos, uma pintura, e que vai, com o tempo, vai alterando, né, a integridade desse prédio. E exatamente pelo pouco conhecimento que as pessoas têm, né? Então, às vezes, ao querer preservar, acabam interferindo na proposta inicial, né? Na verdade do prédio. É isso mesmo, Neneca, porque, na verdade, o que acontece? O cimento penteado é um revestimento extremamente durável, né? E ele foi muito usado durante um período com essa ideia, né, de ser um revestimento extremamente durável, de baixo custo e de extrema durabilidade. Por quê? Porque vocês têm que ver, assim, a gente tem que contextualizar mais ou menos, porque anteriormente ao cimento penteado, na época do cimento, quando surge o cimento penteado, nós não tínhamos nenhum outro revestimento de fachada, né? Só tinha pintura ou o revestimento era em pedra, né? Granito, que é um material muito caro e é um material muito pesado para trabalhar, para revestir os prédios na parte superior, né? E principalmente para a questão da ornamentação do prédio. Fica bem complicado fazer em pedra. Então, na verdade, o cimento penteado surge como um material de mais agilidade de execução, maior agilidade de execução, e um material mais econômico, tá? Para simular pedra. Por quê? Porque aí tu simulava a pedra, que tu tinha um prédio mais, um investimento mais nobre, e aí tu não precisava pintá-lo todo ano. Porque qual era a tinta que nós tínhamos no momento? Era a cal. E a cal é uma pintura que exige manutenção e repintura anual. Então, para evitar esse tipo de serviço, eles não, vão criar um revestimento que tu tenha mais durabilidade. Isso funcionou por um longo período, o cimento penteado com essa função. Quando o cimento penteado entra em declínio? Por dois motivos. Um, pelo aumento do número, pela quantidade de circulação de veículos, porque a poluição acaba criando aquela crosta negra no cimento penteado, né? E a gente vê que eles ficam escurecidos, ficam manchados, então a poluição acabou danificando o cimento penteado, né? E aí começou a exigir lavagens constantes, lavagens anuais, e aí começou a dar a mesma função que a pintura. Tinha que montar andante, contratar a equipe, então já era um custo que anteriormente Só um não pouquinho, tinha. Simone, eu vou ver com o Jaime e com a Ana. Tem alguma interferência, Jaime? Não sei se vocês estão percebendo, uma interferência no som. Jaime ou Ana? O microfone que está aberto de alguém, né? Eu acho que já está fechado agora. Tá, Obrigado. Obrigada, tá certo. Pode continuar, Simone, desculpa. Tá bem. E a outra coisa, então, foi o surgimento dos revestimentos cerâmicos. A partir do momento que começa a produção no Brasil de revestimentos cerâmicos, as fachadas passam a ser revestidas com estes, e aí não mais o cimento penteado. Aí o que acontece, Neneca? É um revestimento extremamente durável, mas quando ele começa a ter problema? Quando ele está sujo e se faz uma lavagem com jato de alta pressão e aquilo começa a fazer com que o material desagregue, né? E a partir do momento que se abre uma pequena brecha, uma pequena lacuna, aquilo vai aumentando. E a outra coisa também é, eu digo, as obturações, né? Os rasgos que são feitos no cimento penteado para adequação de alguma melhoria moderna. Por exemplo, a gente vê muito assim em várias cidades, Bagé também é uma delas. Vão colocar a caixa de energia elétrica, né? O medidor. Aí rasga toda a fachada. Aí rasga desde lá de cima, faz aquele rasgo, depois faz o quadradinho, faz aquele rasgo para fazer a tubulação e embutir a caixa. E depois, aquela lacuna é preenchida por uma outra argamassa que não é compatível com aquela argamassa do cimento penteado. Aquilo começa a dar problema e a gente tem uma área de descolamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a durabilidade do cimento se perde, do cimento penteado, pela falta de manutenção e de intervenção adequada. Não. Então, é por isso importante, se for o caso, fazer alguma intervenção no cimento penteado, um corte, uma lacuna. É muito importante saber como faz essa intervenção para conseguir preservar o restante da área. Porque, assim, o cimento penteado, ele era feito... Depois, agora, eu vou explicar para vocês que existe cimento penteado é um nome genérico, porque, na verdade, ele não é cimento penteado. Tá? É cimento batido. Agora eu vou explicar isso para vocês. Mas o que acontece? Ele é feito por quadros, assim. Na hora da execução do serviço,
os construtores deixavam uma junta de dilatação, porque era aquilo que eles conseguiam trabalhar num dia, era uma jornada de trabalho, e depois uma outra jornada. Então, a gente tem o cimento penteado é sempre executado em panos. Tá? A gente tem os negativos na fachada, os elementos ornamentais que fazem a paginação desse cimento penteado. Então, é dessa forma que a gente tem que intervir também, por planos de revestimento. Então, isso é muito importante a gente conseguir enxergar nessa fachada a paginação do revestimento, porque todo revestimento tem uma paginação, e era feito com esse objetivo, né, de poder dar essa dilatação do material e também para fazer uma separação entre o que eles conseguiam fazer num dia e conseguiriam fazer no dia seguinte, né, no trabalho. Neneca, uma curiosidade, assim, que eu digo que para nós também, porque assim, ó, eu já trabalho com edificações de cimento penteado há muitos anos, né? Um trabalho que eu já desenvolvo desde 2009 é a restauração da Catedral aqui de Pelotas, que é em cimento penteado. Então, o nosso maior berço, assim, que a gente tem muito contato, né, com uma edificação daquele porte, revestida em cimento penteado. Naquela época, lá em 2009, que nós elaboramos o projeto, a professora Margarete Gonçalves, aqui da Universidade Federal de Pelotas, que fez a proposta de restauração do cimento penteado. Até eu quero agradecer a Margarete, que a Margarete é pioneira nas pesquisas de cimento penteado, né? Foi ela que começou a pesquisar o revestimento, tem excelentes trabalhos, pesquisas, analisou amostras de material. Lá na Catedral, ela fez vários testes para ver qual era o material mais compatível para refazer o revestimento, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com essa questão do nosso trabalho lá na Catedral? A Catedral, a gente trabalhou por esse período, sempre chamou de cimento penteado. Então, eu já tinha um contato com esse material. O que acontece? Fazendo pesquisa para o manual, eu começo a entender que o cimento penteado ele é um tipo de argamassa cimentícia. Mas a gente só deveria chamar cimento penteado aquele que é realmente penteado. Ou seja, aquela argamassa que foi aplicada e depois passou um pente para desenhar aquelas estrias. Por isso que ele é penteado, né? Então, era feito um pente, né? Normalmente era o próprio dente do serrote que era passado para criar aquela textura. Isso é o cimento penteado. É uma composição de argamassa, tá? É uma argamassa mais plástica, uma argamassa que leva cal. O outro cimento, o outro revestimento, é esse cimento que a gente tem na maioria dos prédios em Bagé, que já é o cimento batido, que é aquele cimento liso, que a gente chama de cimento penteado, mas ele é um outro processo de execução, tá? E é uma argamassa mais rígida, assim, que não tem a plasticidade da cal. A gente começa as construções com o cimento penteado, mas aí o que acontece? O cimento penteado é um tipo de revestimento que exigia uma habilidade maior do construtor, do executor, para fazer aqueles trabalhos todos. E aí ele começa a ter um custo elevado de execução. E ele é substituído pelo cimento batido, que é uma coisa mais rápida de ser feita. E a evolução, digamos assim, do cimento batido nos leva ao Cirex, porque o cimento penteado ele tem várias denominações, né? Dentro do próprio Rio Grande do Sul e dentro do país. E aí Cirex é uma marca industrializada, né? Que era produzida e que produzia essa argamassa pré-fabricada, que as pessoas compravam em sacos, misturavam com água na obra e aplicavam nas fachadas. Então, a gente tem 3 momentos desse mesmo revestimento, que a gente chama tudo de cimento penteado, mas aí tem as características de cada um desses momentos. Ele foi implantado mais ou menos que época, que etapa, assim, que ele realmente entrou com força nas nossas edificações, Simone? É assim, ó, a gente pode fazer uma associação da utilização do cimento penteado com as linguagens arquitetônicas, porque, na verdade, assim, ó, se tu fores ver em termos de períodos arquitetônicos, o cimento penteado, ele surge no final do ecletismo, né? Então, é década de 30, porque ele começa, o cimento penteado, ele começa a ser utilizado nas edificações Art Nouveau, tá? Com a linguagem Art Nouveau. Por quê? Porque ainda é aquela coisa assim, com mais elementos orgânicos, né? Uma transição entre o eclético, né? Para uma linha mais moderna. E depois o cimento batido, ele já é utilizado nos prédios Art Deco, que são os mais retos, que já é um passo antes do modernismo, digamos assim, né? Então, a gente vem com o ecletismo, Art Deco, Art Nouveau, modernismo.
Então, é esse período ali, no Art Deco, Art Nouveau, que nós temos a maior utilização do cimento penteado. E aí tem uma coisa... Enquanto... desculpa, é tanta coisa que a gente quer questionar. Por a qualificação das pessoas quanto a esse ofício, ainda existe, não sei se em Pelotas, ou existe curso de formação para esse fim, para esse ofício? Já existe alguma coisa nesse sentido? Ou são pessoas que trazem de outras gerações, né, vêm trazendo esse ofício? É isso mesmo, porque o que acontece? Eu desconheço cursos de formação, assim, digamos, de formação de mão de obra, né? O objetivo desse projeto, como eu falei para vocês, é um projeto cultural, né, onde nós elaboramos esse manual de cimento penteado e como é que ele é feito, quando é possível, né, que agora estamos em tempos diferenciados. É uma palestra e é uma oficina. A gente sempre faz uma oficina junto, né? Uma oficina prática para ensinar, porque esse livro do cimento penteado, que na verdade é um pequeno manual, né, do cimento penteado, ó, que tem aqui, o que acontece? Ele é feito nesse formato pequeno, que é um formato, digamos, de bolso, para ser manual de obra mesmo. E ele vem ilustrado aqui com um passo a passo, né? Então, eu digo, é como se fosse receita de bolo. Umas figurinhas do passo a passo, os materiais que são utilizados e os procedimentos a serem executados. Qual é a ideia? Que as pessoas pudessem testar realmente isso aqui e comprovar, né? Para fazer, para poder já fazer. Neneca, nós não temos, assim, como é que eu vou te dizer? Não temos uma formação continuada dessa mão de obra, tá? E nós conseguimos montar e remontar essa questão do cimento penteado, aliando dois momentos, que eu digo, da construção civil. O seu Alfeu é um senhor de mais de 80 anos, tá? Um construtor aqui da cidade de Pelotas, que trabalhou muito com cimento penteado. Nós conseguimos localizá-lo, entrevistamos ele, e levamos, né, aqui para o Castelo Simões Lopes, em Pelotas, que também é em cimento penteado e também é um projeto nosso, levamos ele lá para ele fazer demonstrações. E ele começou a contar a história dele, maravilhosa também, né, de como eles faziam tudo. Aí eu aliei o seu Alfeu, com a experiência dele prática e de vida, com o Júlio, tá, que é um mestre de obras que trabalha conosco na execução das obras. O seu Alfeu na faixa dos 80 anos, o Júlio na faixa dos 40 anos, filho de construtor também, mas acabou migrando, né, bifurcando para obras contemporâneas, né, obras novas, com materiais novos. Mas como o Júlio é muito habilidoso, eu disse, não, Júlio, vamos resgatar as técnicas antigas. E ele adorou a ideia. Então, juntei os dois, o seu Alfeu explicando e o Júlio executando, né? Então, nós fizemos vários testes e resgatamos essa questão da técnica como era feita. Mas aí, Neneca, confesso para vocês, para mim é total surpresa também, porque eu comecei a fazer esse manual achando que eu ia falar de cimento penteado e que eu ia achar uma receita, um traço para sair fazendo. Primeiro eu descubro que cimento penteado não é penteado, é cimento batido, tem várias variações. Sim. E no segundo momento eu descubro o que é. Que em cada obra eles fizeram de um jeito. Ou seja... Houve uma evolução, talvez, não sei. Não, o que acontece? Se misturavam os materiais que eram disponíveis naquele local. Porque se tu fores olhar, a gente olhar de perto, assim, o cimento penteado, tem um que brilha mais, tem outro que brilha menos. Então, um tem mais mica, o outro tem menos mica. Uhum. Tem alguns que tem uns pontinhos pretos, né? Que é um tipo de pedra moída que foi adicionado, né? Então, tem várias características que a gente vê, assim, dos materiais. O seu Alfeu nos apontou um prédio aqui em Pelotas, que nós achamos excelente, assim, que é aqui no bairro do Porto, tá? Que eles fizeram com caco de vidro. Olha só, o prédio que eles estavam construindo era do lado de uma cervejaria. E nessa cervejaria sobrava muito vidro quebrado, garrafas que eram quebradas no processo, né, da cervejaria. Eles foram lá e pegaram as garrafas, olha só como são outros tempos, né? Moeram o vidro, olha que perigo. Imagina os equipamentos de segurança, né? Se tinha EPI. Moeram esse vidro. Misturaram na argamassa e fizeram cimento penteado com vidro. Porque nós estamos uma mulher perguntando assim, Alfeu, que é isso que brilha desse jeito? Isso é vidro. Eu como vidro. Então, isso que eu quero te dizer é o seguinte, eles pegavam o material que eles tinham disponível e faziam o revestimento. Então, a gente tem revestimentos muito diferenciados, assim, de traços,
né? Coisas muito diferenciadas. E outra questão também, que a gente agora já tem um pequeno inventário, assim, um catálogo fotográfico, é assim, o cimento que a gente é denominado penteado, e como eu falei para vocês, passava um serrote, né, para fazer os veios. Mas agora, se vocês olharem com cuidado, a gente tem um cimento penteado, a gente tem um cimento que às vezes é batido, tem várias formas. E aí o próprio seu Alfeu nos comentou, cada trabalhador, para fazer uma ornamentação, criava alguma coisa. Podia ser uma escova de aço, né, que podia bater uma escova de aço. Podia ser outros pregavam com pregos e faziam marcações. E agora, esses dias, a gente estava caminhando aqui em Pelotas, eu estava olhando uma casa, e até comentei, estava eu e o Júlio, né, esse mestre de obras, e a gente estava olhando, Júlio, mas o que é isso aqui? Que marcação que é essa? E a gente começou a olhar com cuidado para ver que marcação que era, né? Que formato que era, que desenho era aquilo. Sabe o que era? Um martelinho de bater bife. Foi batido a textura de martelinho de bater bife. Então, por isso que eu digo, a gente tem que treinar um pouquinho o olhar para conseguir identificar como foi feito, para poder depois até refazer a técnica. Mas agora, para nós, que se abriu esse leque todo dessa diversidade, cada vez nós estamos mais atentos para entender qual a forma adequada de ler, né, de entender como foi feito, para poder propor essa nova intervenção, né, essa recuperação do material. Eu não sei como é que está nosso tempo, Jaime. Essa tua experiência, não sei se o Jaime quer perguntar alguma coisa. Quero. Eu já ia até falar, eu ia falar antes, mas eu deixei ela falar porque estava muito. Eu estou quietinho aqui, mas eu estou escutando tudo aqui. Eu achei assim, ó. Antes de mais nada, olha, o tema é mais do que eu até imaginava, né? Eu já sabia que era interessante, mas não sabia que era tanto. Principalmente essa parte que eu vou te confessar, que eu sou da parte da história, né? Mas não tem como não chamar os olhos, a atenção, esse tipo de arquitetura, né? Mas vou te confessar que eu ficava muito questionado e já me deparei várias vezes até pensar, o que tem de penteado essas paredes, que eu não estou entendendo nada. Será que é areado, alguma coisa? Mas agora tu me esclareceu, assim, me trouxe a luz, né? Do cimento batido, né? Mas que bacana. E essa parte do... Então, e aí eu já pensei aqui, tu falou que cada obra, cada empreitada, o mestre ali, ele dava o seu requinte, a sua assinatura, como que cada chefe dava o seu toque, cada mestre dava o seu toque, né? Essa do vidro ali foi fantástico. Mas eu tenho uma pergunta, eu queria que tu me falasse de novo, o período, tem o Art Deco, Art Deco, antes do modernismo. Art Nouveau, isso. Tá. Na verdade, a gente chama de linguagens arquitetônicas, né, Jaime? Então, a gente tem assim, o ecletismo, o colonial, né? Depois o ecletismo, depois o Art Nouveau, Art Deco, e depois a gente já vai para o proto-moderno, né? Talvez esse revestimento aqui em Bagé seja característico da etapa mais do eclético, né? Eu acho que Porto Alegre, não sei, Porto Alegre me parece estar mais ligado ao Art Nouveau, não sei. Eu acho que vocês, Bagé, né, no caso, eu acho que pega assim, já um Art Nouveau, né? Os prédios aí têm maravilhas, exemplares únicos, assim, que aí, como eu falei para vocês, normalmente, quando é a linguagem, né, a fachada, o prédio é Art Nouveau, ele é cimento penteado, e depois, quando é Art Deco, já é cimento batido. Eu tenho umas fotos aqui, depois eu vou passar rapidinho, só para a gente notar, que eu acho que quando vocês olharem bem, tá, é aqui que faz uma diferença, assim, né? E outra coisa também, o que acontece, a questão das linhas, né? Porque ainda é mais elaborado, que é a primeira transição, né, da saída do ecletismo para a entrada, né, avançando, digamos assim, na simplificação das linhas, da decoração, da ornamentação. E outra coisa também que a gente vê, que no primeiro momento se usava o cimento penteado apenas para revestir a fachada principal, né? Tem algumas casas aí em Bagé que eu acho incríveis, assim, são casas muito bonitas, assim, são excelentes, e vocês veem que é só a fachada. Aí tu olha para o lado, assim, tu consegue enxergar pela rua mesmo, né? Que a lateral, ela é pintada e a telha aparente, assim, com a calha. Então, vê que se fazia um revestimento só de fachada. Por quê? Porque como era o revestimento da moda, né?
digamos assim, era uma evolução, né? Era o primeiro revestimento que existia de fachada que não era pintura. Então, a pessoa fazia, mas ainda não era possível fazer em toda a casa, né? Se tratava a fachada frontal de uma maneira e as fachadas laterais, as fachadas secundárias, de uma outra forma. E tem mais um detalhe também. Como o revestimento, o cimento penteado, é um status, né, de modernização, ele foi vendido com isso, né? Era um revestimento moderno, não porque cimento era moderno, né? Era uma novidade o cimento, né? Então, na verdade, era uma modernização. Então, o que acontece? As casas novas que eram construídas naquele período, elas já eram executadas com cimento penteado, né? O acabamento era feito a alvenaria, depois já era o reboco para o cimento penteado. O que a gente conseguiu investigar também e ver também? Tem várias casas que tinham sido construídas em períodos anteriores e elas são revestidas. O cimento é aplicado por cima de um reboco, pintado até, que às vezes cai um pedaço do cimento e a gente vê lá embaixo a pintura. Eu vou passar para vocês depois uma imagem da catedral aqui de Pelotas, que a catedral foi construída em 2 momentos. No primeiro momento, o prédio é pintado com cal, e quando se faz a ampliação nos anos 50, agora, 1950, já é feito tudo em cimento penteado. E para dar uma unidade visual em todo o prédio, o que eles fazem na parte frontal que já estava edificada? Eles fazem um apicolamento, né? Eles quebram o reboco, cheio de batidinhas, assim, criam sulcos, e aí eles passam uma película de cimento penteado. Então, na frente da catedral, a gente tem uma capinha de cimento penteado que deve ter uns 3 milímetros. E na lateral, a gente tem um revestimento de cimento penteado inteiro, com várias camadas. Então, isso também é importante identificar, assim, ó, esse cimento que eu vou fazer uma intervenção, que eu estou cuidando, que eu vou restaurar, que espessura que ele tem, que momento que ele foi feito. Então, por isso que eu digo, essa semana eu até estava falando sobre isso, que é um outro assunto que para nós, dentro do nosso trabalho, a gente chama de evolução da edificação. É muito importante entender como a evolução, a edificação foi evoluindo para entender como os materiais, né, foram utilizados em cada caso. Olha, não pode perguntar muito, né, Jaime, porque as minhas respostas são gigantes. Não, tem problema, mas assim que é bacana. Essa parte que tu falou da intervenção da fachada, eu vi também que acontecia um exemplo, isso eu sei de me falarem, né? E eu sou curioso, eu perguntava e me explicaram. É igual às casas do início do século 20, 1900, que elas tinham um momento de colocar a data, né? Lá bem no frontispicio, bem lá em cima, né? Que eram casas do século XIX, a maioria é tijolo e barro, e eles pegavam para mostrar que ela era uma casa moderna, fazia toda aquela camada e ainda botava um timbre lá do ano para dizer que ela era nova, né? E aí tu falando dessa forma aí, da mesma forma aconteceu, então tira aquilo e bota o cimento para dizer, a minha casa é moderna, pode ser que ela seja do século XIX, mas tudo bem, ela está com o cimento penteado na frente. É interessante essa evolução aí. Não, é isso, assim, Jaime, porque o que acontece? Normalmente não, mas é comum nós encontrarmos uma casa que foi uma casa colonial, né, que virou uma casa eclética, que recebeu o cimento penteado. Né? Porque como é que a gente observa isso, né? As primeiras camadas são de alvenaria com rejuntamento, né, com assentamento em argamassa de barro. Então, a gente vê com barro, para depois entrar na cal, né? Porque a gente tem primeiro o barro, depois a cal e depois o cimento. São tempos dos materiais, né? Então, é muito importante quando a gente faz o cruzamento dessa informação. Então, a gente tem muito isso, a casa que já era uma coisa, né? Uma linguagem, foi transformada numa outra e depois ainda recebe um outro, né? Um outro acabamento. Uma coisa que eu queria fazer um comentário, que a gente pode pensar nessa lógica, então, agora nos anos 2000, vamos continuar alterando e vamos passar uma tinta. Não, né? Também não, porque eu acho que essa evolução tem um limite. E também a gente pode pensar que até o cimento penteado era uma evolução, né? Agora a gente pode fazer uma intervenção que é uma involução, né? Porque a gente está tirando o valor daquele patrimônio. Eu sempre digo, é muito importante ver que tem que fazer uma intervenção que vai agregar valor ao patrimônio e não que vai tirar. Tu acha que hoje, o momento que nós vivemos, Simone, é de um olhar diferente, de um tratamento diferente em relação a esse material que é um clássico, vamos dizer, né? Há uma preocupação maior
de se restaurar, ou porque me parece assim, ó, que teve alguns anos que o tratamento em relação aos nossos bens patrimoniais era Tu acha que há uma preocupação maior hoje em se preservar esse tipo de revestimento? Tu vê isso, não sei se só em Bagé, mas Pelotas, Jaguarão, que são municípios que tu tem essa proximidade maior, né? Neneca, eu vejo assim, eu vejo toda uma mudança de postura e uma tomada de consciência a respeito da preservação do patrimônio, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas começam a perceber o valor e a importância do patrimônio, né? E tentando preservar, porque são ações do dia a dia que a gente faz para preservar, né? Como eu digo, a pessoa que primeiramente dizia, eu moro numa casa velha. Hoje a gente vê a pessoa dizer, eu moro numa casa antiga, ou eu moro numa casa que é patrimônio, né? Então eu vejo que o próprio discurso ele foi mudando, né, com o passar dos anos, assim. E outra coisa também que eu vejo, talvez de uns 2 anos para cá, e esse ano principalmente que eu estou constatando assim muito isso, a tomada de consciência dos proprietários particulares do valor que tem tu teres um imóvel de patrimônio, né? De patrimônio histórico, artístico e cultural. Tanto tu morar numa casa que é patrimônio, pelo conforto que essa casa, em termos de qualidade de materiais, de tudo, né? Da história da casa, tanto então como residência, como moradia, e também como um espaço comercial. Porque hoje eu acho que tem um diferencial enorme de estar estabelecidos num prédio que faz parte do patrimônio, do que num prédio contemporâneo, né? Que muitas vezes a gente tem uma arquitetura contemporânea que não está no mesmo nível da arquitetura que foi realizada nos anos anteriores, né? Eu digo que são prédios bonitos, são prédios bem cuidados, bem planejados, e muitas vezes hoje a arquitetura contemporânea, de espaços comerciais principalmente, são caixas muito parecidas, né? Que eu digo que tu não tem muita identidade do lugar, né? Fica tudo muito igual, assim. Então, hoje, acho que cada vez mais as pessoas estão se dando conta também como é importante fazer parte, estar junto ao patrimônio, né? Eu acho que os tombamentos das cidades contribuíram muito para isso, as políticas públicas, as universidades, né? Eu falo aqui em Pelotas também essa questão do tombamento do material e do imaterial, né? Os doces são tombados também, os doces são certificados, né? Então, é preservar também um saber fazer dessas pessoas. Então, essa união entre o material e o imaterial, eu acho que gera mais preservação e mais consciência. Eu aqui, uma das minhas perguntas estava das políticas públicas voltadas à preservação, né? Se também isso, e fazendo uma relação entre esses 3 municípios, que, claro, por que eu também acho, a minha curiosidade, Jaguarão e Bagé tem essa característica de fronteira, né? E não sei se tu vê alguma relação, uma semelhança nas políticas voltadas para a preservação do patrimônio, ou não, desses dois, por serem de fronteira, né? Eu acho assim, ó, quando eu fiz o inventário de Jaguarão e de Bagé, uma coisa que ficou muito clara, e até o próprio recorte da pesquisa, era isso, era uma região de fronteira, né? Porque as duas têm essa característica, né, de serem cidades de fronteira que foram criadas e povoadas com o objetivo de defesa, né? Defesa do território, porque era um território que estava em constante mudança, né? Então, é um lugar que foi criado com o objetivo de defesa. Aí vou fazer um parênteses e comparar. Nós fizemos também um inventário de São Leopoldo, da cidade de São Leopoldo, né? Aí veio completamente diferente, assim, né? Então, fiz até uma comparação no meu mestrado a respeito desses 2 trabalhos, porque, na verdade, Jaguarão e São Leopoldo foram lugares, né, regiões que foram povoadas para defesa de território e colonizados por portugueses, por espanhóis. E lá em São Leopoldo, o povoamento foi para ocupação, né? Foi para desenvolvimento. E foi por alemães. Então, como isso? Que patrimônio resulta, né? E quais são as políticas que vão se desenvolvendo em cima disso? Então, eu quero dizer, eu acho, né, Neca, que realmente as cidades de Jaguarão e Bagé
em termos de patrimônio, são muito parecidas, assim, né? O patrimônio de Bagé é um patrimônio mais robusto, né? Que a gente sempre fala, Jaguarão, a cidade heróica, Pelotas, a princesa do sul, e Bagé, a rainha da fronteira, né? Então, é um patrimônio mais sólido, de características, né, mais pesadas, assim, mas lindíssimo também, cada um tem a sua característica de identidade. Eu acho que só a diferença entre Jaguarão e Bagé, me parece, que como Jaguarão foi direto para um tombamento federal, no momento onde que aconteceu uma destinação de verbas e as políticas públicas do governo federal eram muito fortes no patrimônio, então o Jaguarão se beneficiou porque eu acho que conseguiu restaurar muito mais seu patrimônio, incentivar mais o patrimônio, e Bagé não em função do recurso federal, né? Porque eu vejo que às vezes os recursos estaduais e municipais não têm o mesmo vulto, né? A mesma quantidade de valor a ser investido. Então, o Bagé fica um pouco mais atrás nesse aspecto, assim, em termos de receber o investimento. Mas, por outro lado, eu acho que Bagé não perde nada em termos de consciência, né? Da sua população, da sua comunidade. E eu vejo também, assim, isso é uma percepção minha, me parece, sempre que eu vou, me encanta ver, assim, as casas sempre muito bem cuidadas, no geral, assim, né? Muitos proprietários, muitas casas ainda são residência, né? Não mudaram de uso. E aquelas que eu conheço que viraram uso comercial, muito bem aproveitados os espaços, assim, que eu sempre digo com uma intervenção adequada, perdão, uma intervenção muito adequada ao espaço, assim. Eu acho que resultado da Urcamp também, né, de vocês que tem vários institutos, várias, né, lugares, né, de preservação da memória e da identidade, então Bagé, eu acho assim que está de parabéns. Eu creio só que, na verdade, isso para todas as cidades, a gente tem que trabalhar com um processo de educação patrimonial, porque eu sempre falo assim, ó, isso que eu faço, assim, de estar aqui conversando, assim, trocando ideia, para mim isso é um processo de educação patrimonial, né? A gente está transmitindo conhecimento, porque a gente só vai conseguir preservar aquilo que a gente conhece, né? Então, cada vez mais tem que conversar. Então, acho que estamos num bom caminho, num bom momento, né? Sem muitos investimentos nesse momento, né, nesse governo, e espero que em seguida a gente consiga retomar, né, o mesmo ritmo e as mesmas ações. Deixa eu fazer uma intervenção necessária. Queria falar aí que o pessoal está prestigiando bastante a nossa live. O tema aí, estamos aí para quase 30 pessoas assistindo, e eu vou agradecer os comentários das pessoas, né? Enquanto a nossos convidados aí tomam uma aguinha, né? Agradecer a Miriam Rodrigues, a Maria Fátima Schmidt, a Fafá, o professor Cláudio Lemezek, que também comentou aqui, a Rejane Fernandes, a professora Marília Barbosa, a Magda Cristina, outros tantos ali, o Nilo, que está online também, e outras pessoas aí. Olha, o tema é muito, vou usar uma palavra, não tem por que não dizer, muito saboroso esse tema. E essa parte do patrimônio que tu falasse é muito, assim, hoje hoje teve live mais cedo sobre o patrimônio, falando da importância do patrimônio junto ao turismo, junto à cultura, patrimônio material e imaterial muito bem abordado, como tu falou. A gente mais cedo teve o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade. Teve uma hora antes da nossa aqui, teve reunido aí o conselho com a presença da secretária do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, essa ideia de preservação, vou até copiar as palavras do chefe, do amigo nosso aí, a comunidade, a sociedade incorpora. A gente tem isso, pessoal, hoje, como tu falou, a pessoa sente satisfação, eu moro numa casa antiga, eu quero preservar. Mas também a gente não pode deixar de esquecer que tem aqueles que também não preservam, né? Que pensam assim, eu comprei uma casa velha, eu quero botar ao chão. Infelizmente, eu participo do Compreb e, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que pensam dessa forma, assim, eu comprei uma casa velha e o que eu faço para derrubar ela? Isso, infelizmente, ainda tem pessoas que pensam nisso, não pensam que pelo lado que ela pode muito mais agregar valor
restaurando o que tiver que restaurar, enfatizando aquele período, né, no seu empreendimento, na sua casa, no seu negócio, naquele imóvel que ele adquiriu, né, do que simplesmente pegar e colocar abaixo e botar pré-moldado, né, ali e fazer, que é muito mais rápido. Ele vai agregar muito mais, o ponto comercial dele vai ficar muito mais reconhecido. Isso aí se fala muito lá no Compreb, lá, até a questão do tamanho do banner da empresa, né? Tem toda essa política de limpeza publicitária ali, né? Então, tudo isso aí nas cidades históricas é muito importante. É uma luta, né? É diária, é uma luta de conscientização, uma luta de trabalho assim, do poder público, das instituições civis, dos meios de instituições de ensino, federais, estaduais, e, por que não falar também da educação patrimonial, como a gente fala, eu falo muito lá no Núcleo, que começa pelos pequenos. Os pequenos é lá que a gente semeia. Tá? Neneca, contigo aí, que o nosso tempo ainda tem tempo. Não, Simone, eu acho que a gente fala, nós todos concordamos que a educação patrimonial ela é a base para toda essa conscientização. E eu, assim, Simone, já te garanto que aqui em Bagé, o arquivo onde o Jaime trabalha, historiadora, e o arquivo municipal, ele, nos últimos anos, abriu as portas para trabalhos, projetos nesse sentido, e é uma caminhada lenta, mas que está sendo construída né? E eu acho que já existem várias ações nesse sentido, o próprio arquivo já trabalha nisso, né? Já aplica, né? Trabalhos com a rede municipal de ensino. Hoje eu sou arquiteta, mas trabalho na Secretaria da Educação, e que também se mostra nos últimos anos aberta nesse caminho, para este caminho, né? E como é um caminho novo, nós estamos nessa luta, vamos dizer, nessa construção juntos, e todo esse momento, agora esse encontro nosso, exatamente de pessoas que batalham nesse sentido, né, da preservação patrimonial e dos nossos bens, sempre com o viés da educação, né? E acho que é a tua proposta também, né, nos teus levantamentos, teus estudos. Não, e assim, ó, Anélia, é bem isso mesmo, assim, e a ideia desses manuais, por exemplo, é justamente isso, é facilitar a transmissão do conhecimento para aquelas pessoas que realmente vão operar ali, fazendo, né, como eu falei para vocês, existem pesquisas acadêmicas, tudo, excelentes, assim, densas, bem completas, mas, na verdade, a gente precisa dar condições para a mão de obra, os executores saberem fazer. A gente tem que ensinar as crianças e os adultos também, né, sobre essa diversidade, porque quando alguém entende a riqueza do que é um cimento penteado, tudo se encanta, né, consegue valorizar aquele material, sempre digo. Que nem a escaiola, né, entender todo o processo da escaiola, quais são as qualidades, né, que é muito melhor do que uma escaiola tem durabilidade de mais de 100 anos, né, tu só precisa limpar adequadamente, encerar mais uma vez, e ela continua lá, né. Eu digo, aí tu troca por um revestimento da moda, como eu digo, né? De um revestimento que tu vai colocar daqui a 2 anos, tu vai fazer uma substituição, tu não tem mais aquela peça. Então, tudo isso tem que pensar, né? Como é que a gente vai trabalhar. E na formação, eu acho muito importante essa transmissão do conhecimento, que o objetivo é esse, assim, que a gente consiga contribuir para transmitir o conhecimento, para que essas técnicas não deixem de ser executadas, que a gente não chegue no momento que não tenha mais ninguém, né, que possa fazer. E a outra coisa que a gente tem trabalhado bastante agora é na questão de disponibilizar o material também. Porque, assim, ó, para fazer, tu tem que explicar o que é a cal, tu tem que queimar a cal, qual o melhor tipo de cal que nós temos no mercado agora, como é que tu faz com isso, né? Porque, eu digo, os materiais também são antigos, né? Então, a gente tem que explicar também essa questão. As próprias ferramentas, né? Às vezes a gente não tem uma ferramenta, não existe mais. Como é que nós vamos refazer essa ferramenta? Tem que produzir um material, né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto, né? No nosso escritório, lá na Perene, a gente tem uma peça
que é a peça das nossas oficinas, que é um pequeno laboratório, onde a gente testa os materiais, as ferramentas estão lá, e aí a ideia é que, quando for possível, então a gente volta com essa questão para abrir para oficinas práticas, que a gente faça lá, né, uma oficina para poder mostrar realmente como essas coisas são feitas depois no canteiro de obras, em pequena escala. A gente já fez oficina de escaiola lá, porque os nossos corredores são de escaiola, excelente, assim, cada um faz um pedacinho, né, consegue treinar ali para ver como é que é, com orientação, para poder depois repetir. Tu não faz assim oficinas fora do teu lá do teu local ou faz esse tipo de nós estamos pensando nisso porque os manuais começaram a ser lançados ano passado, né? O cimento penteado foi lançado ano passado e a escaiola também, e o estuque vai ser lançado semana que vem. Isso. Vai ser lançado terça-feira, a gente vai fazer o lançamento online do manual do estuque. E a ideia era fazer depois, percorrer as cidades e fazer oficinas, mas agora, em função da pandemia, né, isso tudo ficou suspenso. Então, imaginamos que para o ano que vem, talvez a gente possa fazer isso, porque a ideia é fazer como se fosse uma caravana, né? Ir para uma cidade e explicar essas técnicas. De repente, no mesmo dia, fazer as 3, né? Ou fazer 2 dias de evento, para conseguir poder passar essas informações. Porque a ideia é essa, é dentro do possível, conseguir disseminar o conhecimento, o pouco conhecimento que temos, né, mas para compartilhar, para que outras pessoas possam fazer também suas experiências e avançar, né, na preservação do patrimônio. Não, e com certeza que essa parte do restauro, isso aí também é importantíssimo, porque se a gente pretende preservar, a gente tem que ter esse suporte, né, de restauração. E então a gente precisa trabalhar nesse sentido também, né? Dar essa formação para que os nossos prédios realmente consigam se perpetuar no tempo, né? O máximo possível, né? Na história. Assim, então, acho que essa parte do restauro... Nós estamos acompanhando uma obra agora em Jaguarão, não. E aí, então, a gente tira uma hora da semana para fazer uma conversa com a equipe que está executando, para explicar para eles, né? Então, a gente explica tudo, assim, né? Primeiro, mostra o projeto, mostra a pesquisa histórica, mostra a evolução da edificação e tenta explicar para eles como que eles podem identificar os elementos antigos dentro da construção, ou seja, quais são as paredes que eles podem fazer prospecções para achar escaiola, os cuidados que eles devem ter, porque a ideia é essa, né? A gente precisa formar pessoas capazes de continuar a preservação e a restauração do patrimônio, né? Então, isso é bem importante, assim, eu acho que é uma frente, assim, que a gente tem que investir. Eu não sei pela hora, se vocês querem que eu passe as imagens rapidinho. Tu tinha falado em imagens, que tu trouxe algumas imagens, não sei. Eu acho que eu podia passar para finalizar, né, para não cansar todo mundo. Fica bem à vontade. Imagens, de repente, pode surgir Fica alguma... bem à vontade, que vai surgir assunto. Fica bem à vontade. É bem descontraído o assunto, o papo. Compartilhar aqui só um pouquinho. Aqui que eu faço. Deu? Estou enxergando? Eu estou enxergando a capa do livro. Isso, para mostrar a questão das cores, né? Cada fragmento desse é de uma fachada. Vai passando sozinho. De uma fachada para ver as diferentes colorações, né? Olha a riqueza de cor. Cores bem claras também, né? E muito colorido. Vou passar aqui. Aqui o mapa do inventário de Bagé, perdão, onde a gente localiza. Só um pouquinho, eu vou voltar aqui, que está passando essas imagens sozinho. Vou tentar. Aqui, não sei. Essa aqui é as fachadas coloridas, ó, uma série de fachadas coloridas aí de Bagé. Aqui é a Catedral de Pelotas, também em cimento penteado. Eu não estou vendo. Aquele detalhe que eu falei para vocês, ó. Do não está aparecendo. Não está aparecendo as imagens.
Ah, peraí, vou ver de novo. Talvez passe por lado. Vamos ver se passa aí. Tá aqui É. na capa ainda. Ah, tá, para vocês não tá passando. É. Peraí, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Agora sim. Tá Tem passando? vários exemplares. Isso. Agora. Agora tá as colunas da catedral? Isto. Esse é o revestimento que eu falei, ó, da catedral que foi apincoado para colocar o cimento penteado. Aqui duas imagens, cimento penteado e cimento batido. Aqui o Art Deco, o Art Nouveau e o Art Deco. O mestre atual e o antigo, os dois construtores que trabalham. Aqui o kit de ferramentas executado para refazer o cimento penteado. Aqui outro exemplo em Bagé para mostrar a questão Esse prédio é maravilhoso. E aqui a série de manuais, ó, dos livros aqui. Eu peço desculpas porque eu não tive o controle aqui das imagens, eu não sei se conseguiram. Não, sem problema, sem problema algum. Mas só para vocês terem um panorama, assim, que na verdade é um material, é um assunto, um tema, né, muito rico. E eu sempre falo assim, toda vez que me chamam para conversar, eu digo, eu falo um pouquinho, mas é que a gente poderia fazer uma de cada capítulo do livro, né? Porque na verdade é muita informação que está condensada nesse pequeno manual, porque realmente o cimento penteado é um tema excelente, assim, dá muito pano para manga. Vou pedir para te passar de novo a imagem que o pessoal não conseguiu ver. Ai, não compartilhei nenhuma? Para que eu vou Não, tentar de novo. eu vi algumas, mas tem gente que não conseguiu ver. Se tu puder passar novamente. Com calma agora. Passa com calma aí. Vamos aqui, pessoal. Tem bastante gente olhando aqui, o pessoal está comentando aqui. Tá. Aquele prédio ali que tu mostrou, que fica na Avenida 7 ali, onde era o escritório da São Domingos. Tem na frente tem o Clínica Grafia e tem aquele solar ali, eu chamo de solar, para mim é um solar aqui. Tá. Que fica na frente do edifício Dom Diogo, bem em frente. Foi a última imagem que tu mostrou. Aquele prédio ali eu acho magnífico, aquele prédio ali. Magnífico. Ele é imponente. Apesar dele pode parecer pequeno, mas ele tem a riqueza dele. Agora está aparecendo a tua pasta. Tá com o microfone mudo, Simone. Estão vendo as imagens agora? Tá aparecendo a pastinha. Tá aparecendo só a tua pasta do teu computador. A pasta com os... Não tá aparecendo... A imagem não abriu. Peraí, vou de novo aqui. Deixar registrado aqui a professora Marília. Ela está se despedindo, gostou muito. Foi um prazer assistir, um prazer também acompanhar. Apareceu uma imagem? Não, ainda está na pasta ainda. Não sei porque eu selecionei mal essa pasta. Aqui. Quando aparecer a primeira, você me avise, tá? Eu vou ter que se suspender. Com certeza. Aqui. Ah. Deu? Não. Agora sim, apareceu a capa do livro. Deu. Não, a capa do livro. Tá, isso. Agora vai passando que ela... Vou ver se eu consigo. Agora o mapa dos inventariados.
Isso. Esse é de Pelotas? Esse mapa nosso familiar. Mas me lembra algo. Esse é um inventário aí realizado em Bagé na época, e todos esses retângulos, nessas cores pintadas, são edificações que, na época, nós conseguimos identificar como de cimento penteado. E aí a gente fez uma por cor diferente. Então, assim, ó, o que está pintado de roxo é o cimento penteado rosa, o cimento penteado vermelho, o cimento penteado verde e o cimento penteado amarelo. Porque pela questão que maravilha esse teu mapa, hein? A gente vai querer, né, Jaime? Podia fazer uma doação para o núcleo, né? Fazer uma doação para o núcleo desse teu mapa aí, que ele é riquíssimo. Não, mas vamos conversar. Porque assim, que fantástico. Vocês veem as praças aqui marcadas, né? Sim, sim. Tá? Então, aí a gente fez... Foi bem interessante esse trabalho, porque a gente pegou a base cadastral que a prefeitura nos forneceu, e aí recortamos as praças das imagens aéreas, que vocês tinham, na prefeitura também tinham em alta qualidade, e colocamos, porque a gente se situa aqui embaixo, está o cemitério, ó, fica muito bem marcado, assim, a gente consegue entender. Mas vocês vejam a quantidade de edificações, né? Por isso que eu digo, foi muito significativo, assim, e muito impressionante para nós, assim. Muito especial, assim, esse revestimento para a cidade. Vou passar aqui. Então, aqui um pequeno mosaico, né, mostrando várias cores, né? Eu adorei eu adorei. Eu acho, Neneca, que... Adorei esse mosaico, adorei. Evidencia bastante, né? Porque, na verdade, muitas vezes, eu sempre falo assim, ó, eu me sentia bastante no começo, quando eu comecei a fazer os inventários, um pouco desautorizada, porque eu sempre pensava assim, mas como eu, que não sou daquele lugar, quem sou eu para estudar ou para identificar o patrimônio? Mas eu vejo acho muito interessante isso, porque a gente vai com um olhar sem nenhum preconceito e vai com um olhar estrangeiro, né? Para nós tudo é novidade, então a gente se encanta com tudo. Então, muitas vezes, com esse olhar de fora, a gente consegue mostrar alguma coisa para os próprios moradores que eles já não conseguem mais enxergar, né? Então, eu fico muito... Eu chamo que a gente contextualiza, a gente contextualiza, a gente já não enxerga, não é? Naturalmente então, contextualiza. Isso é um pequeno mosaico. Eu ia te perguntar um negócio. A casa, nesse jogo da velha aqui, deixa eu ver, é a terceira de baixo, da fileira de baixo, a do meio. Aquela casa que tem um trevo ali de azulejo, para mim é um trevo aquilo ali. Trevo de 4 folhas, eu vejo um trevo. Aquilo ali é fantástico, acho bonito esse detalhe, esse requinte aí. Tem algum nome disso aí? Como que se chama essa aí? Não, acho que não me recordo agora se tem um nome específico, assim. Na verdade, é só um detalhe, né? Porque tu vê que essa casa... Porque é em cerâmica, né? Detalhe da fachada. É em cerâmica, né? Assim, e aqui ela tem esse detalhe da cobertura aqui também, né? Com telha, tu vê que é uma mistura, assim, né? Mas aí, Neneca, aquilo que a gente estava falando, tirando essa aqui, mas que também, tirando o detalhe superior, mas todas elas aqui, ó, já são Art Deco. E são todas em cimento batido. Aqui a gente não tem cimento penteado. Tá? Porque é um revestimento mais chapado, mais reto. A gente não vê aquelas aquelas estrias, né? Aquela marcação. Vou passar aqui. Aqui, como eu tinha dito para vocês, essa imagem é da Catedral de Pelotas, né? Acho que todo mundo conhece, que essa parte também quer dizer, ela toda é de cimento, a gente diz penteado, mas é batido, cimento penteado. E aqui o detalhe das colunas, do acesso principal, tá? E aqui, ó, no detalhe, o cimento aqui, ó, com essa pedra aqui, que é um granito preto, né? Que a professora Margarete fez todas as análises para ver que pedra era essa. E depois de identificar a composição do material, é muito importante identificar a proporção de cada um, para te conseguir atingir a mesma tonalidade. Porque se tu identifica o material, mas tu não faz do mesmo traço, né, na mesma proporção, ele não vai ficar com a mesma coloração, né, nem com a mesma textura, muitas vezes. E aqui a gente vê embaixo o reboco que era pintado com cal, né, numa tonalidade amarela, e ele foi apicoado, né, quebradinho assim, para depois passar essa camada de revestimento. Daí eles modernizaram, né, para a catedral não ficar uma parte pintada e outra cimento penteado, ela foi toda unificada na reforma de 50.
Aqui não sei se fica bem claro na tela de todo mundo, mas a diferença entre o cimento penteado e o batido. O penteado, onde se passou um pente para fazer as estrias, né, verticais, e o batido, ó, ele é totalmente diferente. Então, isso para deixar claro agora, olhando na rua. Ah, esse é penteado, esse é... Agora está compreendido o que é o penteado. Agora a gente vai poder fazer essa análise. Pode mandar. E o restauro da catedral ainda está acontecendo, essa restauração da catedral, Mônica? Neneca, eu sempre falo assim, ó, quem trabalha com patrimônio trabalha com tempo diferenciado, né? Eu fiz, quando me chamaram para trabalhar na catedral, para elaborar o projeto, em resumo, eu já estou quase 15 anos trabalhando com a catedral. E a gente deve estar na segunda ou terceira etapa de obra, né? Por quê? Porque sempre é atrás do recurso, né? A gente tem um projeto pronto, aprovado, mas a gente vai elaborando por etapas, aí busca o recurso, faz uma etapa, vai de novo. É um trabalho bem complexo, assim, em função da dimensão, né, do prédio. Uhum. Mas muito gratificante também, mas ele não está todo. Ainda nem chegamos no revestimento. Uhum. Aqui 2 edificações aí de Bagé, para mostrar a diferença, ó. Essa casa me encanta muito, assim como todas, mas essa aqui especialmente por esses elementos aqui embaixo das janelas, né? Essa decoração, essas colunas, né? Com essas flores aqui, eu acho de uma delicadeza, assim, a composição nessa casa muito bonita. Então vocês já veem que é uma mistura isso aqui do eclético, ainda tem muitos elementos, mas já é completamente Art Nouveau, né? Que a gente está trabalhando, né? Os elementos da natureza. E aí depois a gente passa aqui para o Art Deco, que já é um passo, né, do proto-modernismo, que são as linhas mais geométricas, linhas retas. E aqui a gente tem mais elementos, e aqui uma simplificação desses elementos arquitetônicos. Fantástico, fantástico. Aqui, essa foto, o fundo aqui é o Castelo Simões Lopes, aqui em Pelotas, que também é em cimento batido, a gente fizemos muitos experimentos lá também. E aí são os 2 construtores, o seu Alfeu, como eu falei para vocês, um construtor de 84 anos, com muita experiência. Jaime, aquele que fez com um caco de vidro, né, com as garrafas trituradas, sabe história, né? E aí a gente percorreu com ele a cidade aqui de Pelotas e ele apontava, esse prédio fui eu que fiz assim, fiz assado. E a gente gravou as entrevistas, a gente tem todo esse material, assim, que a gente trabalha com os agentes de memória, né, da cidade para conseguir resgatar as antigas técnicas construtivas e os saberes dessas pessoas. E ao lado nós temos o Júlio, que é um mestre de obras, extremamente competente, disposto, e ele incorporou toda essa questão do patrimônio, né? Então está resgatando todas as técnicas antigas e nos ajuda, assim, né? Com as ideias mirabolantes que a gente sempre, vamos fazer tal coisa, vamos testar tal coisa, ele está sempre disponível, assim, é muito aplicado. Aqui, essa maleta aqui, ó, foi feita pelo Júlio, uma maleta de obra, toda em madeira, tá? Aqui estão as iniciais dele, tá? Ele gravou assim na caixa, e é bem interessante que os pés dessa caixa, eles saem da caixa, desmontam, então ele fez tipo um cavalete e uma maleta mesmo. Então a gente leva no lugar, abre a maleta e começa todo assim, né? Parece um caixeiro viajante. E aí o que ele fez? Aqui, ó, dá para ver o meu cursor? Sim, perfeitamente. Isso aqui, desempenadeira aí, informática. Isso aqui é o serrote que o Júlio fez de cimento penteado, para fazer o cimento penteado. Ó. Sim. Tá vendo? Ele fez o maior e o menor. Isso aqui, ó, é a ferramenta que se fazia as estrias, né, no cimento penteado. Então, aí ele refez, e ele refez aqui, ó, também vários desses fratachos, né, que são essas peças aqui em madeira, que dão acabamento no cimento batido. E até assim, por exemplo, ele perguntava para o seu Alfeu, mas de que madeira que era? Ele, o melhor é fazer de pinho, o melhor é fazer daquilo. Então, as madeiras antigas também. Então, aí a gente vai nas demolidoras, compra um pedaço de madeira, da madeira que é mais adequada, e com aquela madeira a gente faz, porque faz toda a diferença. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um fratacho de cedrinho, vai dar um acabamento. Se a gente for fazer um fratacho em pinho, vai dar um outro acabamento. Então, tudo isso a gente vai anotando como experiência, assim, para ter um repertório para ver como as coisas funcionam melhor. E até que eu posso te dizer que o meu pai é pedreiro, né? Não é mais. E a questão até do próprio desgaste do equipamento já interfere e até qualifica mais, né? Quanto mais liso. Mas aquele ali, o serrote, mas possivelmente era feito com serrote mesmo, né? Sim.
era com o próprio serrote, Jame. O que acontece é que aí o Júlio já faz, eu digo, uma modernização dos equipamentos. Sim, ele pegou uma desempenadeira ali. Não, ele fez, isso aqui é uma chapa. Fez? É uma chapa mesmo? É uma chapa que ele recortou e fez o cabo e aparafusou e soldou, é tudo artesanal. Essas peças metálicas, ele fez todas. Maravilha. Tá? Porque o que acontece? Fazer com serrote, como eles falam no linguajar nova, tu não tem muita afeição, né? Porque o cabo do serrote atrapalha. Então fica difícil, tu tem que ficar cortando a serra do cabo para poder passar. Então não dava muito certo, as nossas estavam ficando tudo torto, assim. Aí ele fez aquela ferramenta que fica melhor da gente segurar, assim, sabe, para fazer a aplicação. Que maravilha. Porque no livro a gente tem um passo a passo, a gente faz passo a passo e mostra ilustrado, assim. E eu tenho uns vídeos disso também, outra hora a gente fala sobre isso, assim. Que vai ter mais informação detalhada, assim, como isso é muita coisa para passar. Vou passar aqui para a gente poder. Aqui também é uma fachada muito bonita aí de Jaguarão, e só o exemplo, a questão das sujidades, né? Por causa da... Primeiro, assim, em primeiro lugar, olha que composição maravilhosa de fachada, né? Esse gradil aqui esse detalhe em cimento aqui, ó, mas todo em flor, ó, floral, olha aqui, ó, também lindíssimo, assim. Qual o problema, digamos assim, dessa fachada? Vocês vejam que o cimento está em ótimo estado de conservação. Ela sofre pela poluição, né? Então, é esse que é o problema, assim, que nós temos. O problema é a poluição. Então, tem que ver uma maneira de limpar, sem danificar, né? Para manter, e não pode ser uma limpeza muito agressiva que tira a película de proteção que o cimento faz, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Mas é um exemplo maravilhoso também. E aqui, então, para finalizar, os livros da série até então, o nosso objetivo é fazer pelo menos 5. Então, estaríamos no meio agora, com o Estuque Jaguarão, no meio do ciclo, né? Desse resgate das técnicas antigas. Como eu disse para vocês, escaiola e cimento penteado nós fizemos ano passado o lançamento, e o Estuque Jaguarão a gente vai fazer o lançamento virtual na próxima terça, dia 25. Até a Maria de Fátima, que estava aqui conosco, vai participar do lançamento. E nós convidamos uma professora do IFE, a Cláudia, de Jaguarão, a Maria de Fátima, da Urcamp, aí de Bagé, e a Juliana Poloni, aqui da Universidade Federal de Pelotas. Então, a gente vai trazer, né, uma roda de conversa também para falar sobre o estuque de Jaguarão, que agora é uma outra técnica e uma outra cidade. E, bem, pessoal, era isso. Das imagens... Eneca. Simone, maravilhoso. Considerações finais aí. Olha, ó, eu fiquei assim, ó. Até tu falou de escaiolas ali, hoje pela manhã, nossa presidente Compreb falou na rádio sobre isso. Até o Mariano falou do... Foi Mariano? Foi o Mariano que falou que é feito com pena de ganso, tinha toda uma técnica de fazer. Para te ver, tudo se conecta. Tudo se conecta. E, Simone, como ao saber como a técnica, como a gente se aproxima, né, desse objeto, como a gente se aproxima e como essa é uma caminhada, né? Eu acho que conhecer a técnica já te aproxima, né, dessas maravilhas que nós temos e que como patrimônio edificado aqui em Bagé. E como tu contribuiu, porque nós, assim, por mais que a gente, até eu como arquiteta, sempre é um aprendizado, né? Detalhes que o teu olhar sobre Bagé, a tua ligação, essa tua... como é que eu digo? Tu tem um vínculo, tu criou pelo próprio levantamento que tu fez, né? Das nossas edificações, isso tudo a gente percebe na tua fala, o carinho que tu tem e como tu te apropriou dos nossos bens, né? E a gente só tem a ganhar, porque agora mesmo esse mapeamento das edificações com esse tipo de técnica, e que quantos mapeamentos quantos levantamentos a gente pode, né? Inventários nesse sentido, que nos aproxima mais das nossas leis de salvaguarda, como eu digo, de todo esse material documentos que nós precisamos para nos fortalecer, né, na área da preservação. Todo esse mapeamento, esse teu trabalhos, tudo vai nos fortalecendo, nos dando
esse embasamento, como é que é nos fortalecendo nessa caminhada, né? Porque nós vivemos esse processo de tombamento, então tem muito trabalho, muito a ser desenvolvido, né? Trabalhos nesse sentido. E tu está contribuindo muito com a gente, com esse teu conhecimento, com esse teu olhar sobre nosso município. Tá? A gente te agradece, eu te agradeço pessoalmente, né? E deixar para o Jaime te agradecer em nome do Núcleo, que foi quem teve a ideia do nosso encontro hoje. Então, Simone, para mim foi um prazer, foi uma satisfação pessoal e também falo em nome da nossa instituição, do Núcleo, né? Que teve essa ideia de falar sobre o patrimônio, como também uma das linhas de trabalho nossa, de pesquisa, de trabalho, de divulgação dessa ideia para a sociedade, para a comunidade, para o público em geral. E quando a Neneca sugeriu esse tema, eu falei assim, fantástico, isso é a identidade de Bagé, a gente vê o patrimônio de Bagé, não tem quem não possa identificar isso, né? Então, assim, olha, não tem palavras para exemplificar, foi riquíssimo, o assunto fluiu, a gente já está aí 1h14, 1h20, e eu, com certeza tocaria mais, né? Fluiu, né? Eu te agradeço a tua disponibilidade, a tua predisposição, a tua simpatia de falar nesse assunto, que para nós foi, assim, riquíssimo e vai contribuir muito, vai estar disponível se tu nos permitir a gente divulgar na nossa página, né? E só tenho a te agradecer em nome do Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda. Muito obrigada, Jaime, muito obrigada, Neneca, um prazer, obrigada pelo convite, pela oportunidade, porque também não tem sentido nenhum fazer a pesquisa, né, e chegar até aqui e não poder compartilhar, né, porque o objetivo é esse, né, transmitir o conhecimento, como eu falei, o pouco conhecimento que acumulamos até aqui, mas transmitir para que isso funcione num efeito de camadas, né, a gente vai transmitindo esse conhecimento assim, então a ideia é essa. Muito obrigada pela, né, paciência de vocês e pela interação, foi excelente, eu acho que conseguimos, né, fazer uma boa conversa. E até, Jaime, uma coisa que eu não sei quando eu entrei aqui, antes da gente entrar no ao vivo, vocês estavam falando alguma coisa a respeito de turismo, né? De roteiro. Isso, já estamos pensando no próximo mês. Mas aí, olha só que interessante, quem sabe vocês, aí em Bagé, um roteiro pelos prédios de cimento penteado. Por isso que a gente já vislumbrou aquele teu mapa lá, Não, porque a gente está sempre montando circuito, não é, Jair? Circuito. Exatamente. Porque o que acontece? Eu acho que é muito importante juntar todo esse conhecimento, né? E é o turismo, é o patrimônio, é a identidade do lugar, é várias coisas, assim. Então, é interessante, assim, né? Porque quando você estava falando, eu estava só pensando, eu digo, porque Bagé é uma coisa tão significativa, que eu digo, daqui a pouco sem dúvida. É um outro percurso que vocês podem fazer, pode fazer até virtual nesse momento, não sei como é que vai ser feito, mas é muito importante, como eu falei, porque marca muito a identidade da cidade. O que é importante nesse trabalho do patrimônio também é isso, que o inventário leva muito isso também. Qual é o diferencial daquela cidade? Porque patrimônio a gente tem em quase todas as cidades, mas aquela cidade se destaca, né? Qual é a marca daquela cidade? Qual é a identidade daquela cidade? E aí também direcionar, né? Ações públicas de conscientização, de formação, de educação, voltada para quê? Né? Então, é muito importante esse espaço. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e fico à disposição, no que eu puder contribuir, tá? Estou à disposição de todos, de vocês, de quem está nos assistindo, e da população da cidade, né? Que queira preservar, que queira uma informação, estamos disponíveis a contribuir com a preservação desse patrimônio tão maravilhoso como na cidade de Bagé. Tá certo, então. Eu quero agradecer também, Neneca, muito obrigado aí pela tua condução aí, agradecer novamente a Simone, agradecer a todos que nos acompanharam, tivemos um público bem significativo, porque o assunto era bom, o assunto é bom, né? Então, eu vou encerrar, né, esse conversas e pesquisas do Núcleo de Pesquisas, e quem tiver interesse de assistir na íntegra, vai estar na nossa página do Facebook, tá certo? Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite.
Obrigada.